No fim de semana do Carnaval, o litoral norte de São Paulo registrou a maior chuva da história do país na madrugada de domingo, dia 19. Em 24 horas, choveu quase 700 milímetros. Chuvas também provocaram transtorno nos últimos dias no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, com enchentes e o avanço do mar. Por outro lado, cidades no Rio Grande do Sul enfrentam estiagem prolongada. Esses eventos climáticos serão cada vez mais frequentes aqui no Brasil? Para falar com a gente sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Nilton Tato, que é deputado federal e coordenador da Frente Ambientalista. Deputado Nilton Tato, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, Cosmo. Olá, Ana Rosa. Prazer enorme estar de volta aqui com a TVT. Prazer é nosso, deputado. Deputado, esta semana a imprensa toda aqui no Brasil, e alguma parte dela também no mundo, repercutiu muito a questão da tragédia com as fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Deputado, esses eventos climáticos extremos vêm acontecendo já de um certo tempo no Brasil. A minha pergunta no primeiro momento, como a população brasileira vai se adequar a tudo isso? E mais, esses eventos, por conta das mudanças climáticas, eles serão agora, vão fazer parte do cotidiano da vida dos brasileiros? Cosmo, primeiro quero aqui expressar minha solidariedade a todas as vítimas, né, desse desastre que a gente assistiu aí. Nós vamos sim verificar com mais frequência esses grandes desastres, seja essas chuvas intensas, como a gente já vem assistindo nos últimos anos, com mais frequência, como também as secas mais prolongadas. Agora mesmo nós estamos com 3 anos de seca intensa no Rio Grande do Sul, mas é só lembrar aqui que também, há 3 anos atrás, nós tivemos aqui no interior de São Paulo também uma seca muito grande. E, evidentemente, que nós precisamos ter medidas de mitigação, tá? Que é um pouco isso que está sendo retomado no Brasil, né, com a eleição do presidente Lula. E a mitigação tem a ver com você diminuir aquilo que provoca as mudanças climáticas e que, por consequência, traz esses eventos, né, catastróficos, tá? E que atinge os mais vulneráveis, os mais pobres no campo e na cidade, tá? Então, o que é que nós precisamos fazer para mitigar? É fazer a nossa lição de casa de diminuir as emissões de gás de efeito estufa. E que, no caso do Brasil, boa parte, mais de 50% da nossa responsabilidade de emissões de gás de efeito estufa está relacionado ao desmatamento, tá? Por isso, nós precisamos louvar a atitude do presidente Lula de estar reconstruindo as instituições públicas, IBAMA, ICMBio, né, o INCRA, tá? Recompondo o papel da Polícia Federal, das próprias Forças Armadas, no apoio, inclusive, para ajudar a combater o crime que provoca desmatamento, provoca poluição, né, e conflitos, inclusive, com povos indígenas, quilombolas e extrativistas, comunidades. Então, isso é um papel para mitigar. Como também, evidentemente, nós precisamos repensar todas as cadeias produtivas para gerar empregos justos, mas que emitam menos gás de efeito estufa. A outra coisa que nós precisamos fazer é ter uma política séria de adaptação. Adaptação implica em você prevenir, né, no sentido de que não tenha os impactos, não tenha perdas de vida, tá? Quando vem esses eventos que nós não temos mais como segurar esses eventos. Eles vão acontecer com muita frequência. Então, nós precisamos ter, por exemplo, política de moradia para os milhões de brasileiros que moram em áreas de risco, que quando acontece isso que nós estamos assistindo agora no litoral norte, tá? Perde vidas. Tá? Então, nós precisamos ter política, por exemplo, de moradia, política de infraestrutura. Tá? Nós precisamos enfrentar,
por exemplo, no caso, por exemplo, do litoral norte de São Paulo, mas isso vale para outros lugares, tá? Enfrentar, por exemplo, a especulação imobiliária, tá? Para fazer com que se construa moradia em lugares que sejam apropriados e que tenha infraestrutura, equipamentos, para não acontecer aquilo que a gente assistiu lá e que também aqui, se a gente pegar aqui na região metropolitana de São Paulo, acontece em todo momento. Então, o que nós precisamos ter clareza? Não é possível enfrentar a crise climática sem enfrentar a desigualdade no mesmo patamar. Nós não vamos encontrar uma solução, tá? sem colocar esses dois problemas graves, tá? Em especial num país como o Brasil, que é um dos mais desiguais. Tá? Então, é esse tipo de medida nós precisamos fazer do ponto de vista estratégico permanente, tá? Para fazer esse enfrentamento. Outra coisa, evidentemente, é organizar o poder público, organizar o Estado, para, nesses momentos, você ter sistemas de alerta, ter mecanismos de socorro imediato, tá? Para não ficar batendo cabeça, né, em todo momento, e aí você não socorrer as vítimas, né, da forma como precisa ser socorrida. Eu falo do ponto de vista material, do ponto de vista de apoio, né, inclusive de solidariedade, de estar junto, né? E é isso que a gente precisa louvar, inclusive, a atitude do próprio presidente Lula, que chegou no local e chamou a responsabilidade, né, de todos os entes federativos, tanto do governo do estado como também do governo municipal, e convocando, evidentemente, toda a sociedade para a solidariedade. Então, são ações emergenciais, como a que a gente assistiu, que precisa nos organizar o estado para poder, né, enfrentar os momentos difíceis quando acontecem esses extremos, mas nós precisamos dar sequência como uma política permanente, o enfrentamento das catástrofes que vão vir com mais frequência como consequência das mudanças climáticas. Deputado, o senhor fez um panorama aí tanto de prevenção a esses casos, como o senhor colocou, da emissão de gases, que é um dos aspectos que levam a esses tipos de desastres ambientais acontecerem aqui no nosso país, mas também falou sobre o enfrentamento né, da ocorrência. E como já foi bem colocado, a ocorrência será cada vez mais com prazos menores, né, por conta das mudanças climáticas que a gente passa. O senhor também mencionou a questão de quem são os mais atingidos, né, que são as pessoas empobrecidas, que são ali moradoras muitas vezes de encostas, não por uma escolha, mas por uma necessidade ou por falta de escolha, né? Diversos ativistas colocam essa condição e essa falta de política pública que o senhor colocou como um racismo ambiental, né? Racismo ambiental em que sentido? Que as pessoas pobres, pretas, já marginalizadas da sociedade, enfrentam este problema das crises ambientais muito mais fortemente do que uma população rica, abastada. Neste caso, cabe enfrentamento a esse racismo também? Como é que a sociedade pode se articular no sentido a isso? Ana Rosa, a sociedade precisa ter consciência que a maioria dos pobres no Brasil, eu estou falando com consequência desde quando acabou a escravidão, tá, oficialmente, né, preciso entender que os negros não foram incorporados no processo como mão de obra, tá? Tanto é que vieram os imigrantes. Foram abandonados, então não tiveram terras e não tiveram trabalho. Então nós precisamos entender que essa coisa do racismo estrutural é histórica e que produziu essa sociedade desigual. Por isso que a maioria dos mais pobres são os negros. E permanece essa estrutura, por isso que está falado também do racismo estrutural. Com os adventos das mudanças climáticas, tá? E como a gente disse, acaba atingindo os mais vulneráveis,
porque são os mais pobres, e aí a maioria negros, por causa de uma falta de política pública, e vamos pegar aqui o exemplo da falta de política de moradia, que são obrigados a construir as suas casas e morar em lugares sensíveis do ponto de vista ambiental. Então, quando vem essa catástrofe, são eles que vão ser atingidos no primeiro momento. Então, por isso que se chama também de racismo ambiental, tá? Porque as consequências, né, dos desastres ambientais provocados pelas mudanças climáticas vão atingir os mais pobres, que a sua maioria são os negros. Então, quando eu falo que a gente precisa enfrentar, no mesmo pé de igualdade, a desigualdade e a crise climática, tá? Porque a gente não resolve a crise, o enfrentamento da crise climática, se a gente não enfrentar também o enfrentamento da desigualdade. Como também não é possível enfrentar a desigualdade se a gente não incorporar também a agenda ambiental no primeiro plano, da mesma forma. Porque nós não vamos, se a gente colocar simplesmente... Eu vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer e que é um risco no caso do litoral norte de São Paulo. Estava conversando ontem, inclusive, no Ministério do Meio Ambiente, porque há uma articulação em toda a região do movimento ambientalista e de povos e comunidades tradicionais, através do fórum, né, que tem no litoral norte, de que lá tem uma pressão do setor imobiliário e que pressiona os agentes públicos, eu estou falando a prefeitura e os vereadores, para mudar a legislação municipal e construir prédios altos naquela região, tá? Os arranha-céus, tá? Que não condiz do ponto de vista ambiental, tá? Então vamos lá, tá? E com isso, para construir prédios altos, para quê? Para vender mais para turistas, mantendo, por exemplo, a população pobre, e a maioria negros, nas encostas, tá? Ali agora, o presidente Lula veio e anunciou, então, recursos para a construção de moradia para quem precisa. Se a gente não tomar cuidado, tanto a prefeitura como os vereadores desses municípios, tá? E os setores econômicos, em especial na área de imobiliária, vão pressionar para mudar a legislação e permitir construções que não são adequadas com aquela região. E em lugares que não são adequados, que é o que eles estão fazendo, querendo pressionar para mudar a legislação. Usando a emergência deste momento, entendeu? Para mudar a legislação, não para enfrentar depois os desafios que a gente tem, do ponto de vista daquilo que nós precisamos nos organizar e estruturar para futuros e prováveis outros eventos climáticos que a gente vai ter com mais frequência. Então, é isso que nós precisamos fazer. Como é que a gente incorpora na busca de soluções permanentes, estruturantes, dialogando com a população, dialogando com a ciência, para que a gente não cometa erros, tá? Num momento como esse, que pode levar, inclusive, a cometer erro buscando solução nesse momento. Então, vocês devem ter acompanhado também pela imprensa. O próprio prefeito de São Sebastião, né, disse que ele tinha um projeto de moradia para um lugar, para um terreno adequado, só que era próximo de um condomínio de luxo, tá? Que os moradores daquele condomínio se organizaram, pressionaram a prefeitura e não deixou construir moradias populares no lugar adequado, no lugar que tinha próximo de infraestrutura, tá? Provavelmente, muitos daqueles que morreram, tá, poderiam estar morando nesse lugar e estar convivendo com a gente. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos ter consciência. Enfrentar a desigualdade e enfrentar a crise climática no mesmo patamar, tá? Para a gente não correr risco. Quer dizer, as pessoas colocam a sua individualidade em primeiro lugar, o cuidado com o seu patrimônio em primeiro lugar, do que as vidas das pessoas, né? Do que aquilo que é o nosso sentimento de responsabilidade de convívio da sociedade como um todo, com toda a comunidade. Então, isso é evidentemente que nós precisamos ter. Evidente, o poder público direcionando, que é isso que o Lula está fazendo, e está fazendo
Ali, quando a gente viu esse gesto dele, de sair do descanso, de 2, 3 dias de descanso, sair para ir lá visitar as pessoas e chamar, entendeu, o prefeito e chamar o governador, né? Esse simbolismo, ele precisa refletir na própria consciência da sociedade de que nós precisamos ter consciência do papel que nós temos, inclusive para cobrar das autoridades que tenham ação permanente para o enfrentamento e fazer as adaptações necessárias para enfrentar a crise climática. Sempre, eu digo aqui, sempre levando em conta que não enfrenta a crise climática se não colocar no mesmo patamar e o entendimento de que tem um racismo ambiental, entendeu? Que os mais vulneráveis, aqueles que morrem, entendeu? Quando vem esses eventos climáticos, são os mais pobres e, na sua maioria, negros. A mesma coisa, as pessoas podem falar, mas é só quando acontece esse tipo de evento que aconteceu no litoral norte? Não. Vai verificar quem são aqueles que mais sofrem no campo quando você tem uma seca prolongada. Também são os mais pobres, na sua maioria, os negros. Perfeito, deputado. Conversamos com o Newton Tato, que é deputado federal e coordenador da Frente Ambientalista. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua colaboração nesse tema tão importante e tão urgente que a gente tem para ampliar na nossa sociedade hoje. Obrigado pela oportunidade, grande abraço para você, Ana Rosa, para você, Cosmo. É um prazer sempre estar aqui com a TVT. Tá? E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e discutido com profundidade, entendeu? A crise climática, porque senão daqui a pouco vem o sol, seca tudo lá e aí as pessoas esquecem, depois a gente só lembra quando vem o próximo evento que vai vir com mais frequência. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Abraço, deputado. Até a próxima.